Compradores de City e Yaris, abram os olhos. O melhor sedã compacto japonês não está nas japonesas queridinhas do mercado. É isso mesmo que você ouviu. E a gente está aqui com Versa Exclusive 1.6 CVT 2024 para te contar por que este é um carro que você deve muito levar a sério se você está buscando um sedã compacto com motor aspirado, câmbio CVT e de uma marca japonesa que tanto traz essa boa reputação de confiança. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A primeira geração do Versa foi lançada aqui no Brasil no finalzinho de 2011 e ele era importado do México naquela época. Claro que, como todo mundo já está cansado de saber, ele foi um carro que não conquistou pelo visual, mas muito sobre sua versatilidade e espaço interno. Ele seguiu sem mudanças até 2015, quando ele passou a ser fabricado aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e também recebeu sua primeira e única remodelação visual, que também foi bastante discreta. Ele seguiu aqui no mercado brasileiro até 2021, mas em 2020, quando a gente teve a segunda geração do Versa lançado aqui no Brasil, a primeira mudou de nome, passou a se chamar V-Drive, abraçando de vez aquele perfil de carro versátil, né, que ele sempre teve desde o seu lançamento. Como eu falei, essa segunda geração lançada aqui no Brasil em 2020, importada do México, em meados de 2023 recebeu um facelift que deixou ele com um visual um pouquinho mais agressivo, a nova identidade visual da Nissan, inclusive com um novo logotipo da Nissan e mantendo a sua fabricação no México. Então ele é um carro ainda importado. Uma coisa que eu acho interessante comentar, algumas coisas melhor dizendo, ele é um carro muito pensado para o mercado norte-americano. Então lá ele é o carro mais barato à venda naquele mercado. Ele é um carro considerado compacto para os padrões norte-americanos. Então é bem seria um Argo, um HB20, um Polo aqui para o mercado brasileiro. Então ele é um carro realmente muito polivalente. Dependendo de cada mercado ali, ele tem um posicionamento, um ajuste de suspensão, uma questão de nome, uma questão de visual. Então é um veículo que a gente pode chamar de global. Aqui no Brasil, hoje, no começo de 2024, ele é vendido em 3 versões. A gente tem a Sense de entrada, a gente tem a Advance intermediária e a gente tem essa Exclusive. Todas com motor 1.6 aspirado e câmbio CVT. Infelizmente, a antiga versão Sense com câmbio manual não existe mais. Falando um pouquinho, aproveitando que a gente falou um pouquinho de versões, quem são os concorrentes desse carro? Olha, a categoria de sedãs compactos é bem viva, mas ela vive também um certo fla-flu. Por quê? De um lado, você tem os sedãs compactos com motor 1.0 turbinado e câmbio automático tradicional epicíclico, como HB20, Virtus e Onix Plus. De outro lado, você tem sedãs compactos com motores aspirados entre 1.3 e 1.6 de deslocamento e câmbio CVT. E deste lado a gente está falando de Cronos, de Yaris, de City e exatamente desse Versa aqui. Quem olha para um lado dificilmente olha para o outro. Então são carros, apesar de concorrentes, de perfis um pouquinho diferentes. Apesar dessa cara totalmente nova da segunda geração do Versa, aqui debaixo do capô a gente tem um velho conhecido, tão conhecido inclusive, que foi parar até nos carros da Renault. Exatamente. É o motor 1.6 16 válvulas que também equipa Sandero, Duster e Logan, por exemplo, também com o mesmo câmbio CVT Xtronic de 6 marchas. O que a gente tem aqui hoje, agora em 2024? São 110 cavalos de potência na gasolina e 113 no álcool, a 5.600 rotações por minuto. De torque, a gente está falando de 15,2 na gasolina e 15,3 no álcool. Então, é um motor razoavelmente mais fraco do que os seus concorrentes turbinados.
e até do que o City, por exemplo, que tem um motor 1.5 de injeção direta. Mas, como ele não é um carro tão pesado, fica na faixa dos 1.100 kg, a gente está falando de uma relação peso-potência que é correta para um veículo desse porte com esse objetivo, né? Um carro familiar. Olha, em termos de construção, ele é totalmente em alumínio, ele não tem tanquinho de partida fria, então pré-aquecido, né, o álcool antes de ser injetado na câmara de combustão. Ele tem duplo comando de válvulas, tem variação de fase nos dois comandos. E uma coisa que é típica da indústria oriental e que muita gente sempre pergunta, a sincronia das polias aqui é feita por corrente. Não é uma correia dentada, não é uma correia dentada banhada a óleo, é uma corrente. E aproveitando que a gente está aqui para falar um pouquinho de aparência, olha, é tudo correto. A gente tem a mesma pintura externa, só que sem o verniz, tá vendo? Esse cinza lunar, que é um pouquinho de cinza rato com toques de lilás. Então não tem o verniz aqui do lado de dentro. A gente tem uma montagem, uma organização correta aqui, por mais que a gente veja alguns cabos que não passem uma impressão muito boa de qualidade. Por exemplo, eu não sou engenheiro eletricista, mas isso aqui não me parece muito correto, né? Enfim, a gente tem aqui uma manta também para absorver para quem está do lado de fora do carro, questão de ruídos, e também tem um fator térmico aqui no capô. Aqui nós temos faróis totalmente em LEDs, a seta não, farol alto e baixo totalmente em LED. São faróis corretos, não tenho nada a dizer, nem muito positivamente, nem muito negativamente. Acho que eles atendem bem ao que se espera. Outra coisa que também está absolutamente dentro da média da categoria é a escolha de suspensão. Na frente, McPherson, muito tradicional, com freios a disco ventilados, e lá na traseira, eixo de torção com tambores. Medida de pneu aqui, 205/50 aro 17. Nesse carro especificamente, a gente está com Continental Conti Premium Contact 2E. Eu quase coloquei esse pneu num carro que eu tinha há uns anos atrás e eu estou gostando bastante deles. Acho que são bons pneus. De tamanho, como vocês devem estar notando aí, o Versa tem uma pintazinha aí de mini Sentra. E não é só pelo visual da traseira, pelos elementos estéticos da Nissan. Não. Ele também é um carro bem crescidinho. É um carro de 4,49 m de comprimento, 2,62 m de entre-eixos, 1,74 m de largura, sem os retrovisores, e 1,47 m de altura. Só na terra do exagero, dos Estados Unidos, para um carro de 4,5 m ser considerado um compacto, né? Mas enfim, é um carro bem crescidinho e com 14,3 centímetros de vão livre, não é um carro que exige tanta atenção assim em termos de lombada, valeta, rampa de garagem, não. Você não vai atacar como SUV, mas é ok. Duas coisas que eu não posso deixar de comentar. Primeira negativa, capacidade do tanque é muito baixa. São apenas 41 litros de capacidade. A autonomia com álcool acaba ficando muito prejudicada por isso. Mas, por outro lado, como ponto positivo, a gente tem uma capacidade de carga muito alta, capacidade de peso, de 513 quilos. Eu não me lembro de nenhum outro carro compacto que leve mais do que 500 quilos de capacidade de carga. Aqui atrás, como vocês podem ver, mais uma vez toda a pinta, né, de mini Sentra. A traseira não mudou muito no facelift. E aproveitando que a gente está aqui, você tem um botão elétrico para abrir a tampa do porta-malas, mas ela não se levanta sozinha. Poderia, né? Então, acho que uma questão de escolha aí. E aí você tem acesso a um porta-malas de 482 litros de capacidade. É um porta-malas pequeno? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu usei esse porta-malas totalmente abarrotado de coisas, é realmente muito bom de capacidade, mas ele fica abaixo, por exemplo, de um Virtus, de um Cronos, que vão a 520 litros aproximadamente de capacidade. Alças, pescoço de ganso, como é padrão nessa categoria. É uma boa aparência interna, tá vendo? Tem um revestimento aqui, um batente em plástico, tem todo esse feltro bastante simples, mas que é normal nessa categoria. A gente tem iluminação aqui, mas é claro que a gente sempre tem aquele ponto de carros sedãs, né? Essa parte de cima aqui que você não vê, a não ser que você abaixe, não tem muito carinho. Outra coisa que eu senti um pouquinho falta um nicho aqui nas laterais talvez, ou um gancho para não perder esse espaço útil, uma rede,
para que você consiga colocar objetos menores sem que eles fiquem soltos aqui dentro, né? Então, acho que esse é um ponto que acaba fazendo um pouquinho de falta. Vou pedir para o Lucas chegar aqui também só para mostrar o step, que é fino, bem fininho, linguicinha, temporário, tá vendo? Então ele fica aqui por baixo e, como vocês podem ver, né, essa cobertura aqui também é bastante fina, esse MDF. Algo que a gente também vê em outros carros dessa categoria. Vamos dar uma olhada lá dentro agora, como que é o Versa. Uma coisa que é muito interessante é todo o jeitão de kicks aqui dentro do Versa. Muito óbvio, né, quando você olha para o painel, quando você olha para o volante, para o painel de instrumentos, para a central, realmente é tudo muito de kicks. Óbvio que você tem algumas concessões em termos de equipamentos. Por exemplo, você não tem o sistema Bose Personal Space de som premium, retrovisor eletrocrômico, algumas assistências à direção, só que aqui você também está pagando R$20 mil a menos do que o Kicks em sua versão topo de linha. Então, se você não faz questão de estar aí na categoria da moda, esse é mais um argumento muito interessante a favor aqui do Versa. E continuando a conversa sobre o aspecto interior aqui, olha, a Nissan lançou uma coisa há um tempo, uma solução, uma ideia que fez escola. Foi parar na Volkswagen, foi parar na Fiat, acho que foi parar em outras marcas também, que é justamente esse aplique em vinil nessa face, nessa parte dianteira aqui do painel. Então aqui realmente é um vinil, não tem um grande acolchoamento, acho que nem é essa a ideia, que contribui muito para essa boa aparência interna do carro, por mais que, olha, não temos soft touch, o que é normal nessa categoria. Os plásticos são todos bastante simples, o que também é normal nessa categoria, mas ajuda a trazer uma impressão um pouquinho mais luxenta aqui para o interior. O que é legal? Aqui a gente tem um azul com um toque de lilás, talvez, que até combina com a pintura externa. Então me lembra aqueles carros antigos, né? Que a pintura lá de fora combinava com a cor do estofamento. E aqui a gente também tem esse elemento aqui, conversando com a cor do painel. Opcionalmente, você também pode escolher por bancos de couro claro. Não são 100% brancos, mas é um couro claro que também traz um aspecto totalmente novo aqui para o interior do Versa, né? Sai essa pegada um pouco mais escura e outra que amplia a sensação de espaço interno. E sensação de espaço é o que você também tem sentado aqui na posição do motorista. Porque ele é um carro que você tem um para-brisa um pouquinho mais distante, você tem uma largura aqui que é correta para um carro compacto. E isso tudo com uma ergonomia que é correta, mas com algumas ressalvas. Vamos aproveitar esse ângulo do Lucas para começar falando aqui dos pedais. Reparem que o túnel central é um pouquinho invasivo. Então, dependendo do seu calçado, pode ser que te incomode. Foi a primeira coisa que o Lucas falou quando sentou aqui no carro, inclusive. Outra coisa que me chamou a atenção nesses dias. Reparem como o quarto pedal aqui, que seria o apoio de pé, está numa distância correta aqui para o meu joelho, tá vendo? Levemente flexionado. Eu vou até tirar aqui essa perna para facilitar. Agora reparem a minha perna no acelerador. Tá vendo? O acelerador ele acaba muito próximo. Então você anda com essa perna flexionada, o que me chamou um pouquinho a atenção e talvez possa cansar, dependendo aí sua compleição física e do tempo de trajeto, né, a bordo aqui do Versa. Mas olha, o banco, pedal e volante são bem alinhados, é bem correto nisso. O volante tem regulagem de altura e de distância, num campo um pouquinho curto, mas acho que tá ok. E os bancos têm a tecnologia Zero Gravity. E o que é essa tecnologia Zero Gravity? É uma tecnologia que, de acordo com a Nissan, diminui pontos de pressão no corpo, especialmente em viagens mais longas. Então, é um banco que tende a diminuir a fadiga, né, em viagens. A gente não fez uma viagem com Versa, fizemos com Kicks e realmente parecem ser bons bancos. De comprimento, diria que é correto, talvez um pouquinho mais curto do que deveria, mas correto. O apoio lateral também é correto. O apoio de cabeça não senti me empurrando muito para frente, então também é correto. E a gente tem regulagem de altura do banco, milimétrica, e a gente tem a regulagem aqui do encosto por uma alavanca com pontos pré-definidos. Uma coisa que é positivo comentar, que estranhamente está caindo em desuso, cinto tem regulagem de altura, tanto para o motorista quanto para o passageiro, o que é muito positivo em termos de ergonomia. Outra coisa que é muito positiva quando se pensa em ergonomia
essa presença abundante de comandos físicos, seja na central multimídia ou seja para o ar-condicionado. Então, ao contrário do que a gente está vendo em outras marcas, aqui você tem uma facilidade para operar em todas as situações. E o que é legal comentar, lá em 2020 ou 2019, o que for, quando a gente falava que era chato ter comandos touch, muita gente chamou a gente de velhos, chatos, reclamões, mas saiu uma notícia essa semana que o Euro NCAP está começando a considerar no seu próximo critério de avaliação que carros com excesso de comandos touch são mais inseguros do que aqueles com comandos físicos. Então, aqui é muito bom ver esses comandos todos no Versa. Aqui a gente tem uma central de 8 polegadas e como vocês podem ver aqui, a gente não tem um sistema operacional muito moderno, nem muito robusto em termos de recursos, tá vendo? Então, por exemplo, você tem pouquíssimas configurações de tela, cores, de volume do sistema de som, configurações de equalizador, configurações da câmera, como brilho, contraste, tonalidade e cor. É realmente um sistema operacional bastante limitado. O que eu vou aproveitar para falar aqui enquanto estamos na tela? A gente tem um sistema de câmeras 360, aqui é a câmera dianteira, reparem, nós temos linhas dinâmicas e aqui, obviamente, né, os quatro lados do carro, né, dianteira, traseira e os 2 lados. É um sistema um pouquinho simples, mas acho que ainda é interessante porque é um diferencial nessa categoria. O City, por exemplo, tem apenas uma câmera lateral, o Virtus não tem sensor de ponto cego, nem câmera lateral, então é um detalhe bem interessante. Uma coisa que é um pouco negativa aqui é que o espelhamento, seja Apple CarPlay ou Android Auto, é feito apenas via cabo, né? Tem uma entrada no console central aqui embaixo. Mas olha, a tela é de 8 polegadas, como vocês estão vendo. Acho que aqui a gente tem uma definição de cores e a própria definição, né, é bem correta. Não acho que seja um ponto negativo a tela, por mais que a gente tenha esse sistema operacional bastante simples. E mais uma vez reforçando, os comandos físicos, super fácil de usar, não tem mistério absolutamente nenhum. E para quem gosta de telas, a gente tem uma segunda aqui no painel de instrumentos, e uma solução muito parecida com a que a gente encontra no City, e exatamente a mesma que a gente encontra no Kicks. Do lado direito a gente tem um velocímetro 100% analógico, inclusive com a marcação em milhas, que denuncia bem, né, qual que é o foco desse carro. E aqui nessa tela de 7 polegadas, algumas configurações, algumas opções de visualização, melhor dizendo. Nessa primeira aqui a gente tem o conta-giros com o indicador de autonomia ali ao centro, e ali do lado mais direito da tela, informações sobre os leitores, né, os sensores de ponto cego e carro à frente. Quando você passa aqui para a direita no volante, você tem informações da música que você está escutando, no caso aqui rádio. Mais uma vez, você tem 2 visões aqui sobre consumo. Então você tem uma média de consumo com um econômetro em barra e esse histórico dos últimos minutos. Aqui a gente tem algumas informações gerais, então, por exemplo, leitor de velocidade digital, né, uma leitura digital de velocidade com o rádio mais embaixo. Você tem uma medição de consumo apenas, poderia ter mais, seria bem interessante se tivesse. A gente tem, mais uma vez, informações de auxílio à condução e de temperatura do motor. Mais uma vez ao lado a gente tem diversas configurações aqui, mais relacionadas ao computador de bordo, controle de tração de estabilidade, a assistência ao condutor, que você consegue ligar, desligar, definir qual é a sensibilidade, algumas personalizações de tela do veículo, enfim, coisas bem relacionadas ao computador. E de volta aqui a essa leitura que vamos dizer ser a principal com o conta-giros. Ali em cima, como vocês viram, sempre relógio digital, temperatura externa, e embaixo ali um nível de combustível no tanque. Como eu comentei, e mais uma vez aplaudindo que deve ser elogiado, comandos físicos, inclusive para o ar-condicionado, que é automático de uma zona. O que é legal aqui é que você consegue regular a temperatura de meio e meio grau. Então, um bom ar-condicionado, inclusive foram alguns dias bem quentes aqui em São Paulo e esse ar-condicionado foi muito bom. Aqui mais embaixo a gente tem 2 entradas USB, uma do tipo C e outra do tipo A, né, padrão. E como eu comentei, tá vendo? A gente não tem espalhamento sem fio. Então você liga o celular aqui, você pode encaixar ele aqui, que inclusive também é uma base para carregamento. Como eu estou usando o cabo agora, essa luz aqui que indica o carregamento está apagada. Mas quando está carregando via indução,
É uma luz amarela bem clara, que eu acho que é bem interessante, né, para indicar de modo fácil que o celular está carregando. Aqui, câmbio, não temos nada de muito relevante a comentar. Por quê? A gente tem uma posição L, low, justamente para usar mais freio motor. Apertando esse botão aqui, que é muito discreto, inclusive, olha, não tem nada nele, né? Tem só um traço branco. Você ativa ou desativa o modo esporte do câmbio, mas você não tem o modo eco, por exemplo, você não tem nenhuma opção de trocas manuais de marcha, seja na manopla ou aqui, tá vendo? Nós não temos borboletas. Então é algo que talvez poderia existir nesse carro, principalmente o modo eco, mas a gente fala um pouquinho mais na hora que estiver andando. Console central, olha, 2 porta-copos, acho que ok, tudo bem. A gente tem um apoio de braço com um baúzinho que é bem pequeno, mas o que é legal é que a gente tem mais uma tomada USB do tipo C aqui. Então, são 2 aqui, 3 com essa, 4 pontos de carregamento com essa base de indução e 5 para quem vai lá atrás. Então, um carro bem fornecido nisso. Inclusive, aqui a gente tem um pequeno chanfrozinho, né, para passar o cabo e não correr o risco de danificar ele. Uma coisa que eu preciso dizer aqui sobre esse apoio de braço. Ele não é regulável, tá vendo? Nem em distância, nem em altura. E olha que coisa, você está dirigindo, qual que é o seu movimento intuitivo, né, para apoiar o braço? Fazer isso. E exatamente aqui, ele tem esse recorte, tá vendo? Por conta do freio de estacionamento, né, da alavanca do freio de estacionamento. Então acaba que você precisa se adaptar um pouquinho para poder usar ele. Mas é algo que chama atenção na primeira vez que você senta aqui no Versa. Por mais que a gente tenha um carro de valor correto diante dos seus concorrentes, para uma versão topo de linha, algumas ausências são um pouco sentidas. Por exemplo, retrovisor eletrocrômico não temos. Limpador automático também não. O próprio espelhamento sem fio que eu comentei com vocês e o porta-luvas aqui não é refrigerado, que é uma ausência um tanto quanto estranha, né? Aqui na porta a gente também continua com isso. Então, reparem, os comandos dos vidros, eles não são iluminados, à exceção do motorista. Então aqui a gente não tem iluminação nem aqui, nem aqui, nem aqui. Você tem iluminação só nesse botão e só no comando dos retrovisores, o que é bem chato, especialmente de noite. E comando automático só para o vidro do motorista e só na descida. Então um detalhe bem peculiar. Outra coisa que me incomodou aqui, me chamou a atenção, que eu não consegui encontrar nas configurações, a trava não é automática por velocidade, né? Então você precisa destravar sempre aqui. E se o carro estiver travado aqui, os passageiros não conseguem só puxar a maçaneta, destravar o carro e sair. Eles precisam, né, girar a pequena alavanquinha aqui, não sei como é que eu chamaria isso, para poder sair do carro. Aproveitando que a gente está aqui para falar um pouquinho de acabamento, olha, aqui a gente tem vinil, plástico duro, mais uma vez dentro da média da categoria. Bom porta-objetos aqui, ainda que um tanto quanto pequeno, mas correto aqui para guardar uma garrafinha de 500 ml, por exemplo. Mas o que eu acho muito peculiar aqui é essa imitação de fibra de carbono, olha, que acho que faz muito sentido para o perfil do carro lá nos Estados Unidos. Carro compacto de entrada para o público jovem. Mas aqui no Brasil, acho que não tanto assim. Então, são alguns detalhes aí que acabam chamando um pouquinho a atenção para uma versão topo de linha. Vamos dar uma olhada aqui atrás agora, como que o Versa se sai. Aqui nas portas traseiras, a gente vê a mesma coisa, olha, aplicação de vinil, essa mesma imitação de fibra de carbono, o mesmo botão sem iluminação e, como eu disse, sem comando automático, né? Você precisa segurar ele. Beleza, aqui talvez a gente não tenha um grande ponto positivo do Versa, mas na hora que a gente entra, a coisa muda um pouco de figura. E o porquê disso? Olha, o espaço para as pernas não é igual ao antigo, não é igual a um Cronos, não é igual a um Virtus. Inclusive, olha, vou ficar bem correto aqui, eu tenho 1,77 m de altura. O espaço aqui não é muito diferente do que a gente encontra em um Argo ou um Polo, por exemplo. Mas definitivamente a sensação de relaxamento, talvez seja a palavra que eu quero usar aqui atrás, é muito maior do que você encontra em qualquer concorrente. E o porquê disso? A inclinação do banco é muito... ele é bem deitado, não é aquele banco que você fica um pouquinho mais na vertical, não. Então você consegue ficar bastante relaxado aqui, tá vendo? A gente tem apoio de braço, acho que nessa categoria dos sedãs compactos
Só o City também oferece esse item. Então um apoio de braço que fica numa altura muito boa, com 2 porta-copos. A gente tem um banco que também acomoda bem, tá vendo? Não é tão curto, tem uma acomodação legal. Não é aquele banco que tem grandes abas que te abracem aqui ou aqui, mas você consegue se encontrar bem e ficar de maneira bastante relaxada aqui. E de largura, como eu comentei, ele não é um carro muito largo, mas olha, para 2 pessoas aqui atrás, realmente você não vai ter problema absolutamente nenhum. O espaço para a cabeça, porém, é um tanto quanto limitado. Reparem, se eu ficar numa posição mais natural, eu diria, eu vou ter aqui 3 dedos da minha cabeça para o encosto, pro teto, perdão, acho que é ok. Mas na hora que você encosta, reparem, minha cabeça está empurrando o forro, tá vendo? Então você tem essa posição relaxada, mas por conta desse caimento do teto, talvez, dependendo da sua estatura, você não consiga aproveitar muito bem disso. Entrada USB-C, como eu comentei com vocês, iluminada, mas saídas de ar, nada. Infelizmente nós não temos. A gente tem um bolso porta-revistas, só aqui na parte traseira, né, do encosto do passageiro. E a gente tem aqui um traço de economia que também foi parar em outros carros de outras marcas. Então olha, o apoio de cabeça, ele é integrado ao banco, não tem regulagem. Tá vendo? Ele é uma coisa só, costurada, única. O que passa uma impressão de simplicidade que eu acho que não é merecida para um carro, lembrando, compacto, de entrada para o padrão americano, mas que aqui pra gente já é um veículo que começa a morder um pouquinho mais algumas faixas mais caras, né? Então eu acho que isso acaba deixando um pouquinho a desejar. Como a lei obriga, 3 cintos de segurança de 3 pontos, 3 apoios de cabeça, fixação ISOFIX, mas o Versa também vai além disso. Então, além do que é obrigatório por lei, esses itens, airbags frontais, ABS, controle de tração e de estabilidade, o Versa também tem 6 airbags, ou seja, os frontais, os laterais e os de cortina, protegendo inclusive os passageiros traseiros. A gente tem o AEB, que é o sistema de frenagem de emergência automático. A gente tem o sensor de ponto cego, a gente tem o detector de fadiga, a gente tem o sensor de tráfego cruzado e a gente tem também um item que é muito interessante, que é o alerta de item, objeto, criança ou animal aqui no banco traseiro. Então você consegue configurar isso ali na central e vamos supor que você abra a porta, traseira feche, entra ali na dianteira. No painel te dá um alerta que você possivelmente tem algo aqui atrás. E a mesma coisa na hora que você desliga o carro e não tira a chave, né? Bota em P. Ele alerta que possivelmente tem alguma coisa aqui atrás. Em tempos em que infelizmente as pessoas estão cada vez mais alucinadas, para dizer o mínimo, esquecendo crianças e animais aqui atrás, enfim, acho que é um detalhezinho interessante que não me lembro de existir em nenhum outro concorrente aqui do Versa. E para finalizar, como vocês estão vendo, a gente tem uma luz única aqui, né? Uma luz de salão que funciona tanto para quem vai na frente como para quem vai atrás. E olha, não posso deixar de comentar, todas as luzes desse carro são incandescentes, mas elas são bem fortes, viu? Realmente parece até uma luz residencial, não é uma luzinha aqui interna, né, de iluminação de um carro. Domingão de tarde agora, então vamos dar um passeio aqui com o Versa e aproveitar que a gente tem um pequeno espaço de manobra ali para mostrar a primeira coisa para vocês, que é justamente a direção. Então olha, a gente tem aqui um diâmetro de giro de 10,6 metros, que é bem correto para um carro com esse entre-eixos. Então olha, não tem mistério nenhum em termos aqui de, né, espaço aqui para você completar a volta. Mas, ponto que vocês já devem ter até começado a notar, que é a questão do esterçamento dela, né, da centragem. Vou até voltar um pouquinho aqui e observem, de ré. Não é uma direção que tem uma centragem muito positiva. Tá melhor do que era no primeiro Versa, tá melhor do que era até no pré-facelift, se eu não me engano, mas ainda é um traço muito comum da indústria japonesa que chama um pouco a atenção. E olha, peso também é uma direção bastante leve, mas eu vou fazer um pouco de silêncio para vocês escutarem um barulho que ela faz quando você termina de esterçar, que é algo que eu não me lembro de escutar em outros carros, a não ser talvez no City e no Yaris, né? Então olha,
vendo? Ela tem um barulhinho que é um pouco mais audível do que em outros carros. E isso você repara também, esse certo ruído da direção, mesmo em outras situações de piso um pouquinho mais degradado com certa velocidade. Então eu vou passar por aqui, que é um pedaço de asfalto que não está tão bem assim, para mostrar isso e aproveitar para falar um pouquinho também de suspensão. O que a gente tem aqui em termos de acerto? Olha, a gente tem um pneu que é uma medida razoavelmente baixa, não é baixo, mas também não é um pneu com muita parede, então você precisa de um certo cuidado com buracos. Mas a suspensão em si, olha, essa lombada aqui na faixa dos 40, e olha que ela era bem cruel, daquela postezinho deitado no chão, não foi exatamente um problema. E mesmo com esses pneus e a pressão bem na pinta, né, são 33 PSI, eu estou com 34, 35, o rodar não é áspero, de jeito nenhum. Inclusive é um carro que até me surpreendeu positivamente. E por que disso? É um carro que não tem um rodar áspero, é um carro também que tem uma sensação geral de conforto a rodar, que é bem agradável, ainda com um comportamento muito correto em curvas. Só que, quando você pega uma pancada, por exemplo, um buraco seco e curto, ou essas pancadas rápidas de suspensão, a gente tem outra característica que é muito comum em veículos de origem oriental, que é justamente aquela batidinha seca e um pouquinho audível. E aqui a gente escuta inclusive a direção batendo. Então é algo que incomoda um pouco. E destoa até de toda essa impressão geral de conforto que o carro passa. Então uma direção leve, tem esse ponto da centragem que acho que não vai incomodar a maior parte das pessoas, mas pequenas irregularidades ainda são mais transmitidas mais do que ideal, apesar, né, desse acerto geral ser muito agradável. Limitações do carro, acho que aqui a gente pega um cenário muito bom, que é exatamente uma subida. Eu vou mudar aqui para o conta-giros, não sei se na câmera aqui vocês vão conseguir ver, mas olha, estou aqui a 40, um pouquinho abaixo de 2000, ele está conseguindo segurar, está indo ok, mas qualquer demandazinha a mais de potência que você faça aqui no pedal do acelerador é acompanhada por um aumento brusco de giro para o carro entregar alguma coisa, né? Então olha, essas ruas aqui subindo, pisar um pouco mais, ó, tô a 3.000, 3.500, 4, fez uma troca. Então é bem nessa faixa de 3.500, 4 que o motor começa a entregar um pouquinho mais, mas ainda assim sem grandes destaques. Então é bem um motor aspirado, um pouco mais antigo, em um carro que não é pesado, mas tem um peso aí razoável, né? A gente está falando de um carro na faixa de 1.100 quilos. Agrada, não vou dizer que agrada, mas atende. Para o perfil do carro, para o perfil do comprador, do público, eu acho que tá tudo ok nesse sentido. Mas é claro que nessa categoria a gente tem outros carros que são mais fortes se você estiver pensando aí em mais desempenho. E até para ajudar nessa sensação de presteza, né, de rapidez em respostas, aqui a Nissan lançou mão de um acelerador que é bem bravo no começo do curso. Então é algo que você consegue se adaptar sim, mas nos primeiros quilômetros também é algo muito perceptível. Então você dá um toquinho leve no acelerador, você já tem um giro que sobe rápido, você tem aquela resposta talvez até um pouco excessiva, acima do que você espera para um carro com essas características. E você nota a mesma coisa saindo de uma lombada, por exemplo. Você passou a 20 sem acelerar, sem frear, deu um pouquinho de acelerador, o giro sobe rápido, o carro dá pega assim e vai. Não estou falando que é um desempenho incrível, mas ele fica um pouquinho mais arisco, justamente para dirimir qualquer impressão negativa de desempenho, né, que o carro possa passar. E também pensando em melhorar isso, né, que a gente tem um câmbio CVT que tem a primeira marcha por engrenagem, ou seja, a primeira marcha física, ao contrário das demais, né, que são marchas virtuais, que são definidas pelos pontos de variação da polia. Então essa primeira marcha física dá aquela sensação um pouquinho mais forte de resposta, de arrancada um pouquinho melhor,
Então acaba que, no final das contas, você tem esse acelerador bravo, você tem essa primeira marcha por engrenagem, tudo para dar uma boa impressão de arrancada para o carro. E olha, funciona. Você, nesse tipo de situação, nem parece que está falando de um carro aí que é mais lento do que os seus concorrentes turbinados. É óbvio que, né, você sente a diferença da patada do turbo, mas se o objetivo da Nissan era esse, acho que foi atingido. Mas é claro que quando você pisa fundo, você não pode esperar muito milagre. Então aqui a Nissan tem uma solução que eles chamam de D-Step, que é justamente uma variação da rotação proporcionada por essa variação das polias. Justamente para dar uma sensação de motor um pouquinho mais natural, né? Afastar aquela pegada de motor vai e carro fica, que o CVT oferece quando o giro está travado e o carro não está entregando uma resposta que muitas vezes se espera. Então quando você está num pedal, uma carga intermediária ali de acelerador, de abertura de borboleta, você vê que o carro trabalha com algumas dessas variações para ajudar nessa sensação. Claro que você também tem o modo Sport aqui, que vai segurar mais a rotação, e também o modo L, que também vai segurar mais a rotação, só que com um objetivo diferente, né, de freio motor em descidas longas. Uma coisa que eu preciso comentar, que muita gente falou no vídeo do Kicks, que tem esse mesmo conjunto mecânico. Falou que para ter um desempenho bom, o carro precisa estar no modo Sport. Pisar fundo é pisar fundo. Se você está no D, se você está no S, não importa. O carro vai levar o giro lá para cima, vai levar ali para a melhor condição de potência, de acordo com o que você está pedindo, e o carro vai. E reforçando também, porque é algo que disseram no vídeo do Kicks, não é um carro insuficiente. Pela terceira vez, é um carro que está dentro do que se espera. De isolamento geral, tirando essa questão das pancadas na direção que eu comentei, e na suspensão também, nesses movimentos mais secos e rápidos, é um carro bastante agradável. Quando você pensa, por exemplo, no CVT da Honda, nossa, aqui esse carro dá um banho. O funcionamento do motor em rotações mais baixas é muito mais agradável. O câmbio funciona de maneira muito menos incômoda nesse sentido, né, da rotação travada. Acho que aqui a gente tem uma solução muito boa de CVT. Ao mesmo tempo que a gente tem uma suspensão que funciona de maneira silenciosa na maior parte das vezes, a gente tem um pneu de rodar também muito silencioso, muito agradável, mesmo de perfil um pouquinho mais baixo. A gente pegou chuva, é um pneu muito bom, tanto no seco quanto no molhado. O isolamento geral do carro, de rua, barulho de motor, em baixas rotações, pneu, vento, tudo bastante correto. Mas é claro que quando você pisa fundo e o giro vai lá em cima, o carro vai fazer um pouquinho de barulho. Então vou aproveitar aqui uma retomadazinha. Olha, a gente vai passar num radar aqui agora, que é de 50 km por hora, e eu vou pisar fundo em 3, 2, 1. O ruído do motor acaba invadindo mais, olha. Especialmente na faixa dos 6.000 giros. Mas o que é muito positivo observar também é a rapidez da variação aqui. Então, olha, pisei fundo, o giro subiu rápido, tirei o pé e o giro já caiu. Não passa tanto aquela sensação de alguns CVTs que você tira o pé do acelerador e o carro continua um tempinho. Não, então realmente aqui eu acho que tá bem positivo esse acerto de CVT que a Nissan conseguiu. Bem, em termos de consumo, como que fica? Quando o Lucas avaliou esse Versa esse Versa de segunda geração pela primeira vez, acho que lá no começo de 22, algumas pessoas apareceram na seção de comentários reclamando bastante que o carro bebia muito. E quando a gente avaliou o Kicks no final do ano passado, realmente o consumo não foi um ponto muito positivo. E aqui a gente vê a mesma coisa. O carro nos foi entregue pela frota da Nissan com álcool, 100% de álcool no tanque, em trânsito pesado, um anda e para de cidade, às vezes com o ar-condicionado ligado, um pouquinho desligado. Ele ficou na faixa dos 4,5 km por litro. Lembrando que outros carros compactos, como o 218 1.6 que a gente avaliou recentemente, ficaram na faixa dos 5. Carros turbinados, também sedãs compactos ou hatches compactos, ficam na faixa dos 5, 5,5, também em condições de trânsito pesado. Então aqui a gente vê que o Versa já fica um pouquinho para trás.
Quando a gente leva isso para um patamar de urbano intermediário, então ruas de bairro sem grande impedimento, avenidas com um pouquinho de onde para, mas o trânsito não está parado, ar-condicionado, a gente fica na faixa dos 7 km por litro, também abaixo do que a gente vê na maioria, se não todos, os seus concorrentes. Quando a gente fala de um urbano leve, avenidas de 50, 60, realmente sem impedimentos, alguns poucos sinais, você pode esperar números aí na faixa dos 10 km por litro, e em vias expressas, como o corredor norte-sul aqui em São Paulo, sem ar-condicionado ligado, velocidade ali constante, 60, 70 km por hora, na faixa dos 15 km por litro. Então, de fato, quando você pensa que, com essa combinação, você não tem um consumo mais baixo do que os seus concorrentes e, obviamente, você não tem um desempenho melhor do que os seus concorrentes, o peso desse conjunto mecânico começa a dar as caras. Por mais que, como vocês tenham visto há pouco, a gente tem um desempenho honesto e a gente tem uma dirigibilidade ainda bastante agradável. Possivelmente, até pensando muito nessas limitações, muito se fala de um conjunto híbrido, né, nos carros da Nissan. Mas olha, já se fala isso há algum tempo, acho que com certeza é algo que a gente pode esperar para o futuro, mas não existe uma clareza grande ainda de quando isso vai estar na linha da Nissan, e ainda se fala que primeiro vai surgir no Kicks de nova geração. Então, se você está considerando um Versa, se você quer um Versa, eu acho que não tem muito o que esperar. O conjunto mecânico não vai mudar por enquanto, o facelift acabou de acontecer, então se você por acaso tem um receio de comprar um carro e muito rapidamente ele mudar, não me parece que vai ser o caso aqui do Versa, não por enquanto. Pois bem, vamos agora aos pontos positivos e negativos aqui do Versa Exclusive 1.6 2024. Nós temos um ponto positivo aqui que realmente é algo que se destaca muito nesse carro, que é a sensação de conforto geral. A gente tem uma suspensão que tem um ajuste correto ali entre comportamento dinâmico e conforto. A gente tem um carro que, na maior parte das vezes, funciona com o motor em giros bem baixos, de maneira bem relaxada, bem silenciosa. A gente tem uma direção muito leve. A gente tem bons bancos aqui na frente. A gente tem um espaço traseiro muito correto, mas uma acomodação traseira muito agradável, um bom ângulo de inclinação do banco, um bom apoio de braço. Então é um carro que toda a tônica dele é muito sobre um bem-estar aqui dentro do Versa. Acho que esse é um ponto, inclusive, que ele consegue até abrir um pouquinho de vantagem em relação à maioria dos seus concorrentes. Mas nós temos aqui também dois pontos negativos, um bastante relacionado ao outro. O primeiro deles é consumo. Para um carro leve, com motor de deslocamento intermediário, um motor linear, um câmbio CVT, um carro sem pretensão esportiva, o consumo poderia ser um pouquinho melhor, especialmente em trânsito pesado ou intermediário, cenários em que o Versa acaba ficando até um pouco atrás de concorrentes com motores turbinados mais modernos e também deixando a desejar em termos de desempenho. Então, quando você coloca tudo isso na balança, o consumo aqui poderia sim ser um pouquinho melhor. E andando muito junto a isso, a gente tem a capacidade do tanque. Se aqui a gente tivesse um carro que o consumo fosse razoável com um grande tanque, acho que a capacidade aqui, a autonomia não seria um problema. Se a gente tivesse um carro mais econômico com um tanque pequeno, capacidade, autonomia não seria um problema. Mas aqui a gente tem uma combinação muito perigosa, consumo alto com tanque pequeno, e quando usado com álcool, como é o nosso caso aqui, você vai ter uma autonomia muito curta, especialmente rodando em grandes cidades, com o ar-condicionado ligado, como é o nosso caso aqui em São Paulo. Então esse é um ponto que definitivamente o Versa fica atrás de todos os seus concorrentes. Por mais que Onix e City também tenham tanques pequenos, são carros mais econômicos e a gente tem outros carros com tanques maiores, com números de consumo mais interessantes. E aí, você que acompanha os nossos vídeos, vai se questionar aí. Pô, um ponto positivo e dois negativos é muito pouco. O que está acontecendo aqui com o Versa? Olha, toda a letra dessa categoria é de carros que não tem nem grandes destaques positivos e nem negativos. E o Versa aqui não é muito diferente disso.
trazendo essa conclusão aqui, num primeiro momento, muito focada nos sedãs compactos japoneses. O que a gente tem? A gente tem o Yaris XLS, vai a quase 127 mil, e aqui uma conversa para a qual os donos e fãs de Toyota não estão preparados. Yaris é um carro defasado, que não faz sentido nenhum nessa categoria, muito aquém de qualquer outro concorrente. De outro lado, a gente tem o City, que é um carro muito bom, que agradou muito quando a gente avaliou, mas que também é muito caro. A Honda, sabendo da sua boa reputação de confiabilidade e pós-vendas, pesou na etiqueta sem dó absolutamente nenhuma. E no meio deles a gente tem o Versa, que traz um conjunto muito bem equilibrado quando você pensa em espaço, dirigibilidade, equipamentos de comodidade, equipamentos de segurança e acabamento, custando R$10 mil a menos do que o City em versão topo de linha e pouco menos de R$5 mil do que Yaris também em sua versão topo de linha. Então aqui a gente tem um conjunto muito atraente. Se você está buscando um sedã compacto, japonês, de motor aspirado e câmbio CVT, reafirmando o que eu disse lá no começo do vídeo, não compra um City, não compra um Yaris só por modismo, porque o seu cunhado entendido de carro falou que Honda e Toyota são incrivelmente superiores a tudo que já existiu na Terra. Não, vai na Nissan, é um carro que vale muito a pena ser conhecido. E provando, ampliando um pouquinho essa análise e provando que o Versa está muito bem colocado, não só diante de dois carros mal colocados, quando você olha para um Virtus, por exemplo, que é o único outro carro dessa categoria que bota um pezinho ali nessa pegada de médio, a gente ainda está falando de um carro significativamente mais barato. Óbvio que você não tem o desempenho de um motor turbo, você não tem o mesmo espaço para as pernas, mas quando você confronta esse carro aqui de 130 mil com o Virtus Highline, que é 1.0 200 TSI, a gente está falando de uma diferença de R$10 mil. Se a gente levar para o Exclusive, a gente está falando de uma diferença de R$20 mil. Então o Versa está bem colocado. É bem aquela típica solução japonesa. Não vai fazer você ter um grande sorriso por nada, não vai fazer você xingar por nada. Em uma categoria que é exatamente isso que muita gente busca, é realmente um carro bastante competitivo. E assim encerramos aqui a nossa avaliação do Versa, um carro que eu pessoalmente tinha muita curiosidade de conhecer mais a fundo. E claro, deixem aqui nos comentários os próximos carros que vocês querem ver, suas dúvidas. Se você tem um Versa, conta um pouquinho aqui pra gente como foi sua experiência com ele, como é a sua experiência com ele. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On, ou quinzenalmente às quartas-feiras lá no nosso canal Carros pelo Mundo, onde o Lucas e o Hudson trazem carros aí da Alemanha, Emirados Árabes, Estados Unidos, Havaí, Marte, enfim, Urano, carros aí desse mundo e de outros mundos também. A gente se vê e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.